Uma frase curta pode atravessar anos de silêncio emocional e tocar exatamente onde a mente consciente não controla. Não se trata de truque psicológico nem de sedução disfarçada. Trata-se de verdade. Verdade dita no tom certo, no momento certo, a partir do lugar certo dentro de você. Poucas pessoas entendem isso e por isso continuam presas a sinais confusos, respostas mornas e promessas vazias. Amor verdadeiro não vive de ambiguidade por muito tempo. Ele reage, ele se manifesta ou se retira de vez. Carl Jung afirmava que a psique sempre busca equilíbrio. Emoções negadas não desaparecem, elas se reorganizam na sombra. Dentro de um relacionamento, isso cria comportamentos estranhos, proximidade seguida de afastamento, carinho intercalado com frieza, palavras doces sem atitude correspondente. Para quem está envolvida emocionalmente, tudo isso parece amor confuso. Para a psicologia profunda, isso é energia psíquica sem direção clara. E onde a energia vai, a verdade se revela. A frase que você vai aprender não exige explicação, nem discussão, nem defesa. Ela não acusa, não implora e não tenta convencer. Justamente por isso, ela funciona como um espelho. Jung descrevia o espelho psicológico como um momento em que a projeção retorna ao emissor. Nesse instante, a pessoa não reage ao que você diz, mas ao que sente ao ouvir. A resposta vem antes do pensamento. O corpo responde, o olhar muda, o silêncio pesa, ou a aproximação acontece de forma quase involuntária. Imagine o vínculo emocional como um lago subterrâneo. Enquanto ainda há água, qualquer rachadura deixa escapar sinais. Umidade, pressão, movimento. Se o lago secou, nenhuma rachadura produz nada. Essa frase cria a rachadura, nada mais. Ela não força sentimento, ela não cria amor, apenas revela o que ainda existe, ou o que já não existe mais. E isso é libertador, embora assuste. Muita gente prefere não saber, prefere interpretar mensagens, reler conversas, analisar cada gesto. A mente cria labirintos para evitar a dor da verdade direta. Jung chamava isso de resistência do ego. O ego prefere a dúvida confortável à certeza que exige mudança. Mas individuação não acontece enquanto você se mantém pequena para não perder alguém. Individuação começa no instante em que você escolhe a verdade, mesmo que ela custe uma fantasia. Dizer essa frase a partir de um lugar centrado muda algo essencial. Você deixa de buscar validação externa. Sua ânima se integra, seu eixo interno se fortalece. A resposta dele deixa de definir seu valor. Seja qual for a reação, você sai inteira. Isso altera completamente a dinâmica psicológica. Pessoas que ainda amam sentem um impacto imediatamente. Pessoas que já se desligaram também revelam isso, mesmo tentando esconder. Nada disso funciona se a frase for dita com medo, expectativa ou esperança escondida. O inconsciente percebe incoerência. Por isso, o preparo interno é tão importante quanto as palavras. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender por que frases simples têm poder quando alinhadas à psique, como acessar o estado emocional correto antes de falar e quais sinais observar depois. Não para controlar ninguém, para finalmente enxergar com clareza e seguir inteira, com ou sem ele. A dúvida sobre se ainda existe amor não nasce do nada. Ela surge quando algo dentro de você percebe uma incoerência entre palavras e energia. Jung explicava que o inconsciente capta sinais muito antes da mente racional conseguir organizar explicações. Por isso, mesmo quando ele diz "está tudo bem", algo em você sabe que não está. Esse saber silencioso é a intuição tentando romper a negação. Grande parte das relações entra em colapso não por falta de sentimento, mas por excesso de projeção. Você passa a amar mais a imagem do que ele foi ou do que poderia voltar a ser do que a pessoa real que está diante de você agora. Nesse ponto, a psique entra em conflito. A ânima busca vínculo, profundidade, fusão. O ego tenta manter controle e segurança. O resultado é ansiedade, apego e uma sensação constante de estar esperando algo que nunca chega.
Jung dizia que aquilo que você tolera por muito tempo se transforma em estrutura psíquica. Ou seja, quanto mais você aceita migalhas emocionais, mais o seu inconsciente aprende que isso é o máximo que pode receber. Não por destino, mas por condicionamento. E é exatamente isso que impede muitas mulheres de serem amadas plenamente. Não a falta de valor, mas a adaptação silenciosa à ausência. Nesse estágio, qualquer tentativa de conversa longa costuma falhar. Explicações demais servem para o ego se defender. O inconsciente não responde a argumentos, responde a símbolos. Uma frase certa, dita do lugar certo, funciona como um símbolo vivo. Ela interrompe o padrão automático. Obriga o outro a se confrontar com o que sente de verdade, não com o que gostaria de sentir. Antes de qualquer palavra ser dita, algo precisa acontecer dentro de você. Jung chamava isso de alinhamento entre consciente e inconsciente. Enquanto uma parte sua espera ser escolhida e outra finge desapego, a mensagem que você emite é confusa. O outro sente isso, mesmo sem saber explicar. Amor não se sustenta onde há divisão interna. É aqui que entra um ponto decisivo: aceitar receber. Pode parecer simples, mas não é. Muitas pessoas dizem querer amor, mas internamente acreditam que precisam provar valor, se esforçar demais ou suportar menos do que merecem. O universo, a psique, a vida, chame como quiser, responde ao nível de permissão interna, não ao desejo verbalizado. Por isso, escreva nos comentários agora: eu recebo o amor. Não como frase bonita, mas como decisão simbólica. Jung sabia do poder dos rituais simples. Quando você afirma algo em voz externa, o inconsciente começa a se reorganizar para sustentar essa nova verdade. O amor só encontra quem aceita recebê-lo sem culpa. Nesse mesmo movimento de consciência, surge clareza. Clareza sobre padrões repetidos, sobre por que relações semelhantes continuam aparecendo, sobre o que exatamente está bloqueando o fluxo do amor na sua vida. E isso não se descobre apenas pensando, se descobre olhando para a própria estrutura emocional. Por isso, existe um quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa que aprofunda exatamente esse ponto. Ele revela se o que te impede de ser amada vem da sombra, de feridas antigas, de medo de abandono ou de autoanulação. Não é entretenimento, é ferramenta de consciência. O link está no comentário fixado. Quanto mais você se entende, menos aceita relações que te confundem. A frase que revela se ainda existe amor não funciona isolada do contexto interno. Ela é como uma chave. Chaves não forçam portas, elas apenas giram quando encaixam. Se não encaixam, nada acontece. E isso também é uma resposta. Jung via esse momento como o encontro com a verdade nua, sem defesas. Pense na psique como um labirinto. Enquanto você corre atrás de respostas externas, continua andando em círculos. A frase certa interrompe o movimento repetitivo, cria silêncio. E no silêncio, o inconsciente fala. Pode vir na forma de emoção súbita, de desconforto, de afastamento imediato ou de uma aproximação genuína. Não importa qual, todas são mensagens claras. O erro mais comum é tentar interpretar demais depois. A mente quer negociar. Talvez ele esteja confuso, talvez seja o momento, talvez eu tenha falado errado. Isso é o ego tentando recuperar controle. Mas a resposta verdadeira é sentida, não analisada. O corpo entende antes da cabeça. Jung alertava que insistir onde a energia já se retirou gera neurose. Você começa a duvidar de si, a se moldar, a diminuir necessidades. O preço é alto. Perda de vitalidade, de autoestima, de alegria espontânea. A frase não existe para salvar relações, existe para salvar você desse desgaste silencioso. Clareza emocional é um ato de amor próprio. E curiosamente, só quem tem isso desperta amor verdadeiro no outro.
não porque se torna inacessível, mas porque se torna inteira. Pessoas inteiras não imploram, elas convidam. Depois que a verdade aparece, algo se reorganiza dentro de você. Mesmo que doa, há alívio. Jung dizia que a consciência amplia a alma. O peso maior não vem da perda, mas da incerteza prolongada. Saber onde você está pisando devolve força. Nesse ponto, muitas mulheres percebem que o problema nunca foi falta de amor externo, mas excesso de abandono interno. Sempre que você se calou para evitar conflito, sempre que aceitou menos para não perder, algo em você foi ficando para trás. Recuperar isso é parte essencial do processo de individuação. A frase que revela sentimentos não é o fim da história, é o início de uma nova postura diante da vida amorosa. Uma postura onde você não negocia dignidade por afeto, onde você não precisa ser perfeita para ser escolhida, onde amor deixa de ser ansiedade e passa a ser presença. Se esse conteúdo está fazendo sentido, curta o vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão presas em dúvidas silenciosas. E, simbolicamente, é um sinal de compromisso com a própria clareza. Você não está pedindo demais. Talvez só esteja pedindo para a pessoa errada ou da forma errada. Consciência muda isso. Sempre muda. Chegar até aqui já mostra algo importante. Você não quer mais viver de suposições. Quer verdade, mesmo que ela exija mudança. Jung via esse momento como o chamado da individuação, quando a alma pede crescimento e não aceita mais repetições vazias. O amor que permanece precisa de espaço para respirar, precisa de verdade, precisa de dois indivíduos inteiros, não de um tentando preencher o vazio do outro. A frase que você vai dizer é apenas o gatilho externo de uma decisão interna muito maior: parar de se esconder de si mesma. Independentemente da resposta dele, algo se encerra e algo começa. Se houver amor, ele se manifesta com mais presença. Se não houver, a ilusão cai. Nos dois casos, você ganha algo raro: alinhamento interno. E com isso, novas possibilidades se abrem. A psique responde à coragem, sempre respondeu. Quanto mais você honra o que sente, menos precisa implorar por reciprocidade. Amor saudável não precisa ser decifrado como um enigma. Ele é simples, direto, vivo. E é exatamente essa simplicidade que você está reaprendendo a acessar. Não para convencer alguém a ficar, mas para nunca mais se perder tentando ser amada. Chega um ponto em que repetir padrões dói mais do que enfrentar o desconhecido. Jung observava que o inconsciente insiste até ser ouvido. Relações confusas, amores que não se definem, pessoas emocionalmente indisponíveis voltando com novas roupas, nada disso é acaso. É a psique pedindo mudança de postura. Enquanto você espera sinais externos, o convite real é interno: amadurecer a forma como você se coloca no amor. Aqui entra uma verdade difícil de engolir. O universo não entrega amor a quem apenas deseja, mas a quem aceita receber. Aceitar receber significa abandonar a lógica do esforço excessivo, da prova constante de valor, do medo de perder. Significa dizer internamente: eu não corro atrás do que me confunde. Eu permito apenas o que me encontra inteiro. Por isso, escreva agora nos comentários: eu recebo o amor. Não é superstição, é um ato simbólico de reposicionamento psíquico. Jung compreendia que símbolos repetidos com intenção reorganizam o inconsciente. Quando você afirma que recebe, algo em você para de implorar, e isso muda completamente o tipo de pessoa que se aproxima. Muitas vezes, o bloqueio não está no outro, mas na lealdade inconsciente a dores antigas. Feridas de rejeição, abandono ou desvalorização criam uma zona de conforto estranha. Dói, mas é familiar. Romper com isso exige consciência, e consciência começa quando você assume responsabilidade emocional pelo que aceita viver. Amor saudável não precisa ser arrancado,
Ele flui onde há permissão interna. E essa permissão começa agora, com uma decisão simples, porém profunda. Depois que você se reposiciona internamente, a dinâmica externa muda, sempre. Jung chamava isso de função transcendente, o ponto onde opostos internos se integram e produzem uma nova realidade. Você deixa de oscilar entre esperança e frustração, passa a observar com clareza. É nesse estado que a frase revela tudo. Não porque ela tenha poder mágico, mas porque você não está mais investida no desfecho. O apego ao desfecho distorce a percepção. O desapego revela. Quando você fala sem esperar, sem medo, sem fantasia, a resposta vem limpa. Alguns percebem emoção imediata, outros recebem silêncio imediato, outros recebem afastamento rápido. Todos esses cenários têm algo em comum. Encerram a tortura da dúvida. E isso devolve energia vital. Energia que antes estava presa tentando decifrar o outro, agora retorna para você. Jung dizia que aquilo que não recebe energia morre. Relações também seguem essa lei. Quando você para de alimentar ilusões, só o que é real permanece. E o que permanece pode finalmente crescer. Esse momento marca uma virada importante. Você deixa de viver para ser escolhida e passa a escolher. Escolher presença, escolher coerência, escolher reciprocidade. Essa escolha redefine completamente sua vida amorosa, mesmo que num primeiro momento pareça solitária. Na verdade, ela abre espaço para algo muito maior. Se você quer aprofundar esse processo e entender com clareza o que exatamente está te impedindo de ser amada da forma que merece, existe um caminho direto. Um quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa criado para revelar padrões inconscientes, bloqueios emocionais e feridas que sabotam seus relacionamentos sem você perceber. Esse diagnóstico mostra se você está presa à sombra do abandono, se projeta expectativas irreais, se adapta demais para não perder, ou se escolhe indisponibilidade como forma de proteção. Não é raso, não é genérico, é um espelho psicológico. E quanto mais rápido você se enxerga, mais rápido para de repetir. O link para fazer o quiz está no comentário fixado. Leva poucos minutos, mas pode economizar anos de confusão emocional. Autoconhecimento não traz respostas confortáveis, mas traz liberdade. E liberdade é o solo onde o amor verdadeiro cresce. Compartilhe este vídeo com alguém que vive esperando sinais e se perdendo em interpretações. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de clareza para parar de se machucar. Amor não deveria ser um jogo de adivinhação. Deveria ser um encontro entre duas consciências dispostas. A escolha agora é sua. Continuar tentando decifrar o outro ou finalmente se compreender. Tudo o que foi dito aqui aponta para uma única direção. O amor começa onde a ilusão termina. Jung nunca prometeu conforto no caminho da consciência. Prometeu verdade. E verdade transforma. A frase que revela se ainda existe amor não é sobre ele. É sobre você sair do labirinto psicológico onde esperança e medo se alternam sem fim. Ao longo desse processo, algo essencial acontece. Você para de negociar seu valor. Para de esperar migalhas emocionais. Para de se adaptar à ausência. Isso é individuação. É o momento em que a alma deixa de pedir permissão para existir plenamente. E, curiosamente, é exatamente esse movimento que cria espaço para relações reais, maduras, recíprocas. Se ainda houver amor, ele só consegue permanecer quando encontra alguém inteiro. Se não houver, a vida te poupa de continuar investindo energia onde não há retorno. Nos dois casos, você ganha alinhamento interno. E alinhamento muda destinos. O inconsciente responde a quem se honra. Por isso, reafirme agora, com intenção nos comentários: eu recebo o amor. O universo não entrega amor a quem apenas deseja, mas a quem aceita receber, sem culpa, sem medo, sem autoabandono. Esse simples ato simbólico reorganiza sua postura diante da vida. E postura é a linguagem silenciosa que tudo ao redor entende. O próximo nível não é encontrar alguém, é não se perder mais. Quando você sustenta essa consciência,
o amor deixa de ser dúvida e passa a ser consequência.